Olá, equipe de enfermagem e futuros profissionais diferenciados, sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro estratégico de 2025. Hoje não falaremos de fisiologia, anatomia ou de algum procedimento específico da enfermagem, mas falaremos de você. Eu prometo que nos próximos minutos você vai descobrir por que você se dedicou tanto em 2025 e não teve tantos resultados ou nenhum resultado, o que é pior ainda. E o mais importante, você vai reconhecer o que precisa mudar para ter um 2026 de sucesso na enfermagem. Antes de iniciarmos, já curte aqui esse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber conteúdos valiosos sobre a enfermagem. Primeiramente, seja muito honesto com você. Quantas vezes este ano você se sentiu um impostor? Estudando horas e horas, fazendo resumos lindos, baixando 1000 PDFs, a galeria do seu celular, armazenamento cheio de tantas fotos, tantos conteúdos de enfermagem, mas mesmo assim, com tudo isso, você se sentiu estagnado, com aquela sensação de que parece que não valeu a pena, parece que não teve nenhum resultado. E o problema não é falta de inteligência ou esforço. O problema é que a maioria das vezes você cai em armadilhas que possam afetar os seus estudos. O pior erro que todo estudante comete, seja você calouro ou formando, é o estudo genérico. É estudar o que todos estudam, da maneira que todo mundo estuda, sem adaptar o método ao seu momento da vida, em que período você está no seu curso, porque é completamente diferente o estudo de quem está começando o curso, que precisa ter uma base sólida, para quem já está ali em algum dos semestres, naquele meio do curso, precisa de uma conexão prática, ou quem já está se formando precisa agora de uma velocidade, revisão que seja de acordo com o seu objetivo final. Se você usou o mesmo método para tudo e não teve resultado, é porque você está caindo nesse erro. E eu preciso também ser honesta com você. Houve uma época em que eu estudei completamente errado. Eu sentia que, apesar de eu estudar horas e horas, esse conhecimento ele não ficava na minha mente ou não tinha resultados. E o que mudou na minha vida foi entender que eu não estava estudando para tirar uma boa nota, eu estava estudando para salvar, para lidar com vidas. Então eu precisava de um método certo para poder reconhecer que o problema não era a minha capacidade, mas o que eu estava utilizando naquele momento. Eu parei de aceitar qualquer nota e decidi que a excelência seria o meu padrão. E é isso que eu quero para você. Parar de aceitar menos do que você merece. Então, chega de um estudo genérico. Está na hora de você reconhecer em que fase você se encontra agora para poder ter melhoria nos seus estudos. O reconhecimento destas fases é o maior triunfo que você vai ter na sua vida. Agora, pegue o teu caderno de anotação. Se você sair da sua fase, escreva qual vai ser a sua grande meta para 2026. Passar em residência, ser melhor no estágio, tirar excelentes notas, saber associar teoria e prática. Qual é a sua meta? Lembra que você tem capacidade, você tem força, você só precisa de um método de alto nível, um método que seja certo, diferenciado, para que você possa ter sucesso nos seus estudos e em toda a sua carreira de enfermagem. E por que identificar esses erros é tão essencial para a sua carreira? Porque o cuidado de enfermagem, ele lida diretamente com a vulnerabilidade humana. Então, um cálculo de medicação mal feito, uma técnica de curativo desatualizada ou desconhecimento de uma fisiopatologia pode ter consequências graves ao seu paciente. Então, você ter o conhecimento aprofundado minimiza erros e garante que você adote as melhores práticas baseadas em evidências científicas. É o estudo que permite você tomar decisões rápidas para garantir a segurança do seu paciente. Te garante também confiança clínica. Então, o domínio de um conteúdo de enfermagem transforma toda a teoria em uma ação confiante, seja no seu plantão ou no seu estágio. Quando você estuda com profundidade
a insegurança ela se dissipa e a excelência ela se instala em você. E além do mais, te traz evolução profissional. A enfermagem está em constante mudança. Se você parar de estudar, você vai ficar para trás e você vai se tornar somente igual a esses profissionais que já tem no mercado de trabalho. Todos frustrados, só conseguem falar mal da profissão, não se atualizam, não valorizam o seu próprio investimento que já tiveram nos estudos, mas você vai fazer diferente, porque o estudo contínuo é o que o separa o profissional mediano de um profissional referência na área. Então, o estudo é o seu maior ato de cuidado, tanto para o paciente quanto para a sua carreira. Se você quer ter sucesso, você precisa identificar esses erros que estão travando os seus estudos. Então, chegou a hora de você fazer o seu diagnóstico. Quais são as fases de estudo que você se encontra? Já pega o seu caderno, a sua caneta para marcar qual fase você se encontra atualmente, porque é assim, identificando o erro, que a gente consegue identificar qual é a melhor solução. Para quem está na fase 1, é a fase de acúmulo de materiais. É aquela pessoa que baixa vários resumos, conteúdos, PDF de todos os níveis, mas nunca revisou ativamente, nunca praticou questões daquele assunto, nunca estudou de verdade. É um estudo muito passivo. E nisso, o que é que você está perdendo? A enfermagem, ela pede um profissional que só coleciona dados e não salva vidas. O conhecimento tem que estar na ponta da língua aqui, ó, na mente, não no seu celular, não nesse acúmulo de materiais. Então você gasta tempo só buscando mais e mais materiais e não coloca em prática. Não estou dizendo que você não tem que ter materiais. Sim, os materiais eles são nosso suporte, você precisa sim. Mas se você ficou confundindo posse de informação com domínio sobre essas informações, é um erro gravíssimo. Então, o tempo gasto está só na busca de cada vez mais materiais e não na absorção desses conteúdos. Então, o seu celular está cheio, a sua mesa de estudo está desorganizada, com tantos PDFs impressos, e o sentimento é de que sempre falta algo. Então, se você gastou mais de 50% do seu tempo que era para ser destinado para estudo, só baixando, salvando, um monte de materiais, você está na fase do acúmulo. Então, já coloca aí no seu caderno se você está nessa fase. E essa fase é muito comum para quem é calouro, ou seja, para quem está no início do curso, seja de técnico ou graduação, e também para estudantes que estão ali no meio do curso, mas que não tem método nenhum, só estão ali à procura de materiais sem direcionamento. E a segunda fase é muito comum para quem já está ali no meio do curso. É aquela pessoa que só fica na promessa e não faz nenhuma ação. Ela tem a vontade de mudar, mas não pratica. Então, aquela pessoa que fica falando, segunda-feira eu mudo a forma de estudar, e aí você está no meio do seu curso, você sabe que eu preciso fazer, mas cai na procrastinação estratégica, que ele deixa para depois, a vontade é alta, mas aqui a ação é zero. Então, é aquela pessoa que começa um novo método toda segunda-feira, mas desiste na terça. Tem vontade, mas não tem ação. E o erro principal é o medo de falhar no novo. O método é maior do que o medo de estagnar. A disciplina é medida pela intenção e não pela execução. Vive aquela pessoa no ciclo de culpa e recomeço. Então, os sintomas dessa pessoa, aquela pessoa, sabe, que inicia um planner, tem agenda impecável no começo do mês, mas no segundo dia já larga tudo e desanda tudo. Então, se a sua frase de 2025 foi vou começar um plano de estudo amanhã, ou fica só nessas vontades e não pratica nada, isso aí já é um alerta. Então, será se você está nessa fase 2 dos seus estudos? E quem está na fase 3 é geralmente aqueles alunos que já estão se formando, que já estão no final do curso. Esse aluno ele tem método, mas a aplicação é superficial. Então usa o método, mas se distrai. Faz mapas mentais, mas só das matérias que gosta. Usa método, mas de baixíssima qualidade. O principal erro está aqui na inconsistência. O aluno não leva o método ali para além.
Então, o conhecimento ele não vira confiança clínica na hora do estágio ou na prova final. Então, os principais sintomas de quem está na fase 3 é nota baixa em matéria fáceis, é notas medianas em matérias complexas que principalmente exigem a aplicação na prática. Então, essa fase 3 é se você tentou vários métodos em 2025, mas só funcionou para coisas fáceis, ou se você se sente seguro na teoria, mas fica tremendo na prática, você está nessa fase da aplicação limitada. E aí, estudante, com base nesse diagnóstico, você conseguiu identificar em qual fase você se encontra? Se sim, deixa aqui nos comentários e lembra, entenda que o maior erro é ficar na mesma fase anos após ano. Por isso, a importância de você ter um método certo, de você ter um direcionamento para mudar essa realidade. E aí, anotou aí no seu caderno qual é a sua grande meta para 2026? Você não pode levar os erros de 2025 para o ano de 2026, porque a enfermagem não espera. Sua meta exige um método novo e uma nova mentalidade. Para quem se encontra na fase de acúmulo, precisa de organização. Para quem se encontra na fase da vontade, precisa de uma ação imediata. E para quem se encontra na terceira fase, precisa de consistência. O mais importante desta aula não é se diagnosticar, mas reconhecer que é possível sair de onde você está. Seja você da fase do acúmulo, da vontade ou da aplicação limitada. E a boa notícia é que sua meta de 2026, ela é possível. Agora, com a fase identificada, visualize qual sua meta para o ano que vem. Se você pudesse sair dessa fase, como você estaria? Passando numa residência, num concurso de enfermagem, concluindo aquele módulo, aquela disciplina que você acha tão difícil, tendo sucesso nos seus estágios? Prometa isso a si mesmo, pois essa vai ter que ser a sua meta. O problema está diagnosticado, a meta está definida, agora você precisa o quê? Do mapa para sair dessa fase e ir direto para o sucesso em 2026. Por isso, eu criei o projeto Enfermagem Transformadora, Enfermagem de Sucesso. Na nossa primeira aula de janeiro, já no mês que vem, eu vou te dar o manual, o passo a passo para você sair de qualquer uma dessas fases e ter sucesso nos seus estudos e na sua carreira de enfermagem. Este aulão será o lançamento de um dos maiores projetos que eu passei o ano todo planejando e programando para te auxiliar nesse momento. Muitas vezes, a frustração nesses estudos desse ano não vem da sua falta de esforço, mas da falta de um direcionamento correto. Você não pode traçar uma rota sem saber em que fase, em que momento você se encontra. É por isso que o diagnóstico da sua fase é crucial para o seu sucesso em 2026. Então, se você está na fase do acúmulo, do colecionador, sua meta não deve ser baixar mais PDF, mas sim aplicar método de revisão ativa. Sua meta precisa ser focada em consolidação, não em coleta de tantos materiais e acúmulo. Se você está na fase da vontade de mudar, o eterno promessas, sua meta agora vai ser focada numa ação consistente e em micro hábitos. Você precisa de um método que quebre essa procrastinação e te force a começar, definindo metas como, por exemplo, estudar 30 minutos todos os dias. Se você está na fase de aplicação limitada, sua meta para 2026 vai ser levar o seu estudo focando em exercícios complexos, simulados na prática clínica, alinhando teoria com a prática. A sua meta vai ser transformar a teoria em uma confiança inabalável. Não aceite qualquer coisa, a enfermagem é uma profissão de excelência. Suas metas para 2026 precisam ser tão ambiciosas quanto a sua responsabilidade profissional. O erro de 2025 foi aceitar métodos que não funcionavam e o seu sucesso para 2026 será escolher a estratégia certa para a fase que você se encontra hoje. Então, o nosso primeiro aulão de 2026, já em janeiro, vai ser a primeira etapa desse processo inovador que vai transformar o seu ano de 2026. Vamos pegar cada erro que identificamos aqui nesse momento hoje, seja do acúmulo, da vontade, da inconsistência, e vamos transformar em estratégias científicas de alto impacto, mergulhar na neurociência do aprendizado para que seu estudo seja 3 vezes mais eficiente e, o mais importante, que você se torne um profissional
profissional diferenciado que vai atuar com confiança na prática clínica. Este projeto não é mais do mesmo, é o manual que eu queria ter tido quando eu iniciei o curso de enfermagem e que agora eu preparei com muito carinho para você. A sua meta de 2026 é séria. E você precisa de um mapa para chegar até o final. Então já deixa aqui nos comentários a palavra sucesso em 2026 para receber já um desconto no aulão de janeiro e nesse projeto inovador. Eu te espero até o nosso próximo encontro.